Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Tech.40. Meu nome é Michel Santana e hoje nós vamos estar falando sobre a camada Trusted, né? Nós estamos aí em uma sequência de aulas falando no processo para entendimento do processo de ETL e hoje nós estamos ali no processo de refinamento desses dados, né? De aplicar algumas regras de limpeza, algumas regras de negócio, normalização dos dados e tudo mais, tá bom? Para a gente entender o que está acontecendo, vamos dar uma olhada aqui até onde nós já chegamos, que é a parte da camada HAL, né? Saímos ali da Transient, eu recomendo fortemente que você assista esses vídeos. A parte de Transient, onde nós fazemos ali a primeira carga dos dados desde a Kaggle, é um código simples, né? Simplesmente para ilustrar o que seria ali o consumo dos dados iniciais, trazendo para a área transitória. E dessa área transitória nós chegamos aqui a essa etapa da HAL, onde nós fazemos a inserção desses dados, né? O translados, a transição desses dados para a HAL, que é a camada dos dados brutos, realizando o Insert e Update, tá bom? Então eu recomendo fortemente que você possa assistir tanto a aula do consumo da Kaggle, quanto da transição ali dos dados para a camada HAL, tá? Só para fazer uma demonstração rápida do que você perdeu, vou estar deletando aqui os arquivos da HAL para que a gente possa entender aonde está o nosso projeto e a partir daqui dar continuidade, tá? Aqui minha transit está vazia, eu vou aqui buscar o meu arquivo de extração, né, da primeira carga e vou executar ele. Um código bem simples, como vocês podem ver. Isso aqui é para simplesmente ilustrar o que seria aí a conexão com uma API, né, consumindo os dados. Aqui você pode ver que ele já está carregando a pasta Transient. Ele fez a conexão com a API da Kaggle, trouxe esses dados para mim e colocou aqui na minha pasta Transient. Vai ser muito importante ter esses dados para que a gente possa dar continuidade ao aprendizado, tá bom? Feito olha aqui a carga da Transient, você pode ver que a HAL está vazia. Tá? Agora nós vamos aqui para a carga HAL e a ideia é que ela pegue esses dados aqui da carga HAL, faça uma comparação se ele já existir, se ele não existir, ele pega aqui e joga aqui abrupto, né? Puro, pufo. E se o dado já existe, ele pegue, concatene, tire as duplicadas e salve, fazendo aí uma simulação de insert e update, né? Peguei os dados novos, comparei com os dados velhos, vi o que mudou, fiz ali o concat, tirei as duplicadas para evitar problemas e salvei o arquivo, tá? Então, como a gente pode ver aqui, agora a HAL ela está perfeitamente carregada, né? Aqui a Transient ela foi eliminada porque nós fizemos uma condição de após fazer a carga dos dados, ela remover os arquivos da Transit. Então, à medida que ela vai passando para a HAL, ela vai removendo da Transit. Se você perdeu essas aulas, volta lá, assiste esses vídeos, porque vai ser muito importante para que a gente possa dar continuidade daqui para frente, tá bom? Então vamos começar, sem mais delongas, vamos para cima! Perfeito, pessoal, então vamos lá, vamos para nossa aula falar sobre Trusted, tá? Se não deixou o seu like ainda, deixa aí para ajudar a gente, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a Trusted, a camada Trusted, né? Um breve conceito aí para a gente entender em que passo desse processo de ETL a gente está. Nós fizemos lá a nossa Transit, que eu pego os dados transitórios, é uma camada utilizada de forma transitória, tá? Daí da transitória ela vai cair no que seria ali a carga HAL, onde nós armazenamos os dados brutos, né? Fazendo ali um insert e update. Chegou dados novos na Transit, eu comparo se eu já tenho esses dados ou não. Se eu não tenho, eu insiro ele e atualizo na HAL, ok? Feito isso, eu tenho os dados brutos. Agora eu preciso pegar esses dados brutos e tratar eles para alcançar o objetivo que eu almejo, seja uma análise financeira, seja tirar insights
sobre produção, sobre venda, sobre consumo. Isso vai depender muito do teu projeto, tá? Então a nossa intenção aqui não é embarcar um projeto em si, a gente vai fazer isso depois lá usando ferramentas mais profissionais, como eu já tratei desde antes, de preferência o GCP, né? Daí o que acontece? Peguei aqui agora a carga bruta, né? Os dados brutos, e preciso limpar eles, eu preciso deixar eles de uma forma que eles possam ser consumidos para uma análise. Então, o que é a Trusted? O que acontece nessa camada? Vamos à definição. Nessa camada, os dados brutos passam por processos de limpeza, validação e normalização para garantir que estejam em conformidade com padrões específicos e que sejam confiáveis para análise, né? Então é nesse momento aqui agora que eu vou dar, vamos dizer assim, vou botar os pingos no i, né? Vou dar nome aos bois. Não vou dizer se o dado inteiro tem que ser, se a coluna de ID tem que ser inteira ou não, se a coluna de data tem que estar no formato, pode permanecer no formato string, não, eu quero ela como data porque lá na frente ela vai ser tratada dessa forma. Se os dados nulos permanecem nulos ou se eu vou substituir por algum outro valor do tipo 0, né? O que a gente tem que pensar muito, essa parte a gente dialoga muito ali com o time que vai consumir esses dados, né? Principalmente se for uma questão de BI, por exemplo, faz toda a diferença, né? O cara vai consumir lá no Power BI os dados nulos e eu chego aqui na minha parte de Trusted e transformo os dados nulos, que são inexistência de valor, eu transformo ele em 0. Para o Power BI, 0 é um valor, então isso pode gerar um viés ali na parte de análise. Esse é o momento que eu vou conversar com o time e ver o que eles esperam dos dados e o que eles precisam dos dados para realizar a tarefa deles, ok? Não é simplesmente sair, metendo a mão na massa e fazendo as transformações que você acha que são importantes. Não, é com base nos objetivos que pretendemos alcançar. Feito? Dito isso, vamos entender um pouquinho sobre as características dessa camada, né? Aqui podem ser aplicadas regras de qualidade, ok, de dados, correções de erros. Se eu vir que o dado vem com algum erro, campos não preenchidos, campos importantes como o ID, que por algum motivo tenham ficado sem algum valor, com valor incorreto, no formato incorreto, tratamento de valores ausentes, como nós já falamos, o null, né? E outras operações para garantir que os dados sejam confiáveis e consistentes. Perfeito? Entendido isso, nós vamos aqui agora brincar um pouquinho com o que seria essa parte de tratativa. Eu vou pegar os dados da HAL, não vou estar realizando grandes transformações, eu vou estar fazendo uma transformação simples, só para que a gente possa entender o conceito na prática, ok? Muito bom. Agora aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, nós vamos estar dando continuidade no tratamento dos nossos dados que estão na HAL, os dados brutos, e fazendo um pequeno tratamento neles, uma pequena transformação e carregando na Trusted, tá bom? Para fazermos isso, nós precisamos primeiro criar dentro do nosso batch a pasta carga Trusted. Dentro da nossa pasta Trusted, deixa eu renomear aqui porque eu gosto de manter sempre um padrão, né? Dentro da carga Trusted, eu quero criar o arquivo carga trusted.py. Feito isso, vem uma proposta, tá? Nós conversamos com o pessoal de BI, né? Eles solicitaram esse ETL, tá? E a gente precisa levar os dados no seguinte formato. A gente tem aqui nossos dados e algumas colunas pertinentes à data. E a gente precisa ver como estão essas datas, porque essa coluna de data, porque eles precisam que ela esteja com a tipagem setada para date e que não traga a granularidade de hora, minuto e segundos. Eles querem só simplesmente ano, mês e dia, tá bom? Então, para isso, vamos pegar aqui uma de nossas tabelas aleatoriamente. Eu acho que orders vai ter bastante colunas de data. Pegar o caminho dela aqui. Vou fazer aqui um import pandas as PD, tá? E aqui eu vou criar um DF, um data frame HAL.
E esse data frame how, vou dizer para ele carregar o pd.read csv e colocar o caminho aqui do nosso df, tá? Do nosso arquivo csv. Aqui o df how, opa, ficou uma caps lock aqui, desculpa, df how. A gente vai imprimir aqui somente as 3 primeiras linhas para a gente entender o que nós estamos falando, né? Feito isso aqui, deixa ele carregar, perfeito. Olha quantas colunas de data nós temos, né? Tem 1, 2, 3, 4 colunas, 5 colunas, tá? Elas estão trazendo ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Segundo os requisitos que os nossos amigos do BI querem, somente ano, mês e dia. Vamos averiguar a segunda necessidade deles, que é ver em que formato está esses dados, né? .dtypes. Qual o formato desses dados? Olha, estão todos como objeto e eles querem que ele esteja em datetime, né? No formato de data, porque eles vão fazer lá tratativas que vão exigir a granularidade de mês e dia, né? Quantos dias levou para que tal situação, se virasse tal situação, qual a quantidade de vendas ou de consumo de tal época a tal época. Então, quando exige esse tipo de tratativa, de análise, é importante que a data esteja no formato date para que ela possa ser manipulada dessa forma. Caso contrário, ela vai ser um objeto string e aí não vamos conseguir interar nela fazendo essa análise, tá bom? Então a gente precisa fazer essas duas transformações no nosso data frame, nos nossos dados. Vamos procurar fazer isso de forma automatizada para que possamos percorrer de uma única vez todos os data frames, encontrando todas as colunas que possam ser convertidas em data e fazer essa tratativa, tá bom? Para a gente não ter que entrar em uma por uma e fazer isso. Aqui nós temos 7, 8 arquivos. Imagina aí um cenário onde você tem 7, 8 mil arquivos, né? E tem que fazer essa transformação em todos. Então não é viável estar pegando um por um e fazendo. Vamos lá para o nosso arquivo aqui, Py, e iniciar o nosso tratamento, a nossa parte de transformação dos dados para atender os requisitos da Trusted que foram passados para nós, ok? Aqui eu vou dar um import pandas ASPD, depois eu vou dar um import OS, a gente já conhece essa biblioteca dos outros vídeos, tá bom? O que vem como novidade aqui agora é o import PRO e o import PRO.parquet, tá? Essa PRO é uma biblioteca que lida com arquivos, né? Parquet. Os arquivos Parquet são arquivos de alta demanda na área dos dados, tá? São arquivos que são muito utilizados porque eles têm ali grandes vantagens na parte de acesso. São arquivos colunares, então quando você vai fazer uma consulta, você não faz a consulta em toda a matriz, mas sim só naquela coluna específica. Eu quero ver data, ela vai buscar aquela coluna e data. Isso em termos de consulta acaba te economizando muito tempo, economizando muito recursos, consequentemente economizando muito dinheiro, né? Quando a gente trata aí de dados, cada consulta que você faz é recurso que você está gastando, né? E também a questão que ela comprime, né? O formato Parquet é um formato comprimido. Se você tem aqui, por exemplo, nosso arquivo, nosso banco de dados aqui, RAW, vamos supor que ele tem 1 TB no formato com arquivos em CSV. Se eu colocar esses arquivos em Parquet, cara, ele vai comprimir drasticamente, vai compactar drasticamente esses arquivos, deixando ele aí muito, mas significativamente menor do que no CSV, tá bom? Então é sempre bom estar atento a esses pontos, a esses requisitos, porque possa ser que são melhorias que você possa estar executando dentro do teu ambiente de trabalho. Para fazer essa transformação aqui, a gente carregou as bibliotecas necessárias. Agora vamos fazer aqui nossas variáveis de origem e destino,
né? Eu vou criar aqui uma variável diretório how, que é onde eu vou estar buscando os arquivos, tá? Esse diretório how, eu vou pegar o caminho dele aqui, copio o caminho, jogo aqui dentro, já tenho meu diretório how. Vou criar outra variável que é meu destino, né? Então, ao invés de diretório how, eu vou estar utilizando aqui diretório trusted e vou estar ali buscando o caminho da trusted. Pego o caminho dela e jogo aqui dentro. Feito isso, eu já tenho aqui as minhas variáveis de origem e destino, tá bom? Vou agora criar uma estrutura para que eu possa percorrer esse diretório how e pegar daqui de dentro o nome de todos os arquivos existentes, tá bom? Eu vou fazer um for arquivo in os.listd, a gente já viu isso também nos outros vídeos. Esse parâmetro aqui ele lista os arquivos existentes dentro de um diretório ou subdiretórios, né? Então a gente vai estar aqui fazendo a lista de todos os arquivos que existem dentro de how, tá? Diretório how. Tendo essa lista em mãos, tá? Ela vai ser ali jogada para arquivo, ela vai percorrer um a um, ela vai entrar, pegar o list na posição 1, o list costume na posição 2, o list geolocation na posição 3, o list orders e assim sucessivamente. E o que eu quero fazer com esses caras a cada vez que ele entrar ali? Eu quero carregar um data frame, tá? Então, já que ele entrou ali, ele pegou esse nome. Para carregar o data frame eu preciso setar o caminho completo, né? Aqui eu já tenho uma pasta e aqui agora eu tenho o arquivo. Então, para carregar eu só preciso juntar essas duas coisas e formar uma única string, né? Como que eu faço isso? Eu faço da seguinte forma: df recebe pd.read csv, né? A gente sabe que o arquivo ali dentro está csv, tá bom? Dentro de read csv é que vem a formação da minha string. OS, eu uso a biblioteca OS para isso. .path.join, eu vou unir duas strings. Qual é a primeira? Diretório how. Qual é a segunda? Arquivo, ok? Dessa forma, eu tenho aqui agora a minha URL formada. É esse pedaço aqui, mais esse cara aqui. E aí eu consigo carregar o meu DF. Só que aqui fica uma pergunta, pessoal. Você já viu que o Pandas ele carrega de acordo com o tipo de arquivo, né? E se o arquivo fosse um JSON, ou um HTML, ou um SQL? O que a gente faria, né? Nesse caso, teria um erro, né? Vamos dizer que você não tem aqui um banco de dados RAW só com arquivo CSV. Vamos dizer que você tem todo um data lake aqui com todo tipo de arquivo. A gente precisaria tratar isso, tá bom? Uma forma assim de você tratar isso, simples, depois a gente pode criar outros meios mais complexos, mas uma forma simples seria fazer um if, tá? Dizendo que se arquivo ponto .endswift, se ele for terminado em ponto .csv, veja bem, tá? Aqui eu estou impondo uma condição. Se esse arquivo aqui ele tiver a terminação, né, endswift.csv, carrega ele usando o pandas read csv. Vamos supor que você tivesse outra condição, né? Aqui botasse elif arquivo ponto endswift. Vamos supor que ali existisse outro tipo de arquivo que vocês sabem já de antemão, ponto .json, né? Opa, JSON fica difícil. JSON, né? Faça um DF carregado com pandas.read.json. E aí colocaria o caminho do arquivo aqui dentro, tá bom? Fazer essa mesma tratativa aqui, ó, sjoin.raw arquivo, porque ele vai estar com o nome JSON. E assim sucessivamente, tá? Se você verificar todos os arquivos, a tipagem de arquivo, carregar de acordo com o tipo do arquivo, tá bom? No nosso caso aqui, isso não vai ser necessário, a nível de conhecimento, a gente já viu ali que é um arquivo CSV, vou deixar aqui só
por questão de lembrar, né? Caso haja uma outra necessidade, você saiba o que fazer, tá bom? Tendo o DF em mãos, vamos ver se a gente realmente tem um DF em mãos. Eu vou fazer aqui um print DF e vamos ver se está tudo funcionando dentro do nosso código, tá? Eu preciso ter ciência, sempre estar acompanhando e vendo se o que eu estou fazendo está funcionando. É melhor do que desenvolver todo o código, toda a lógica e depois chegar lá no final ver os erros, tá? Executo ele aqui. Aparentemente ele está rodando. Minha máquina está um pouquinho lenta porque eu estou gravando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Vamos ver, esperar que ele nos retorne um data frame. Ok, ele retornou aqui um DF, né? Carregado. Perfeito. Tá funcionando. Tá legal. Vamos seguir em frente. Ok? Tendo feito isso, eu vou dar o meu próximo passo, que é tratar o data frame com base nos requisitos que foram apresentados. Para fazer isso, eu vou entrar no outro laço for, porque eu quero agora percorrer coluna por coluna e verificar se elas podem ou não se transformar em date, tá? Então eu vou dizer que coluna em df, vou pesquisar a coluna, vou percorrer coluna por coluna, então vai ser um df columns, né? Então cada vez que ele fizer o laço, ele vai entrar numa coluna, ele vai entrar aqui em order id e tentar converter para data. Não conseguiu, deu erro, a gente vai tratar esse erro e aí ele vai para a próxima coluna e assim sucessivamente até encontrar uma coluna que possa ser formatada para data, tá bom? Então aqui agora que eu tenho a coluna, né? A primeira coluna hora dentro dessa variável coluna, eu quero tentar fazer ela, converter ela para um date time, né? Para isso, primeiro eu preciso verificar se ela é um objeto, se ela está como objeto. Porque se ela não tiver, não faz sentido, tá bom? Então eu vou fazer o que? If df coluna, né? Se a coluna, o dtype dela, tá? Se o dtype dela for igual a object, certo? Se ela for um objeto ou string, né? No Python no Pandas aqui a gente fala object, tá? Try, eu vou criar uma condição aqui porque eu não quero que meu código quebre se der erro. Eu quero tratar esse erro ou ignorar esse erro, né? Se ela for verdadeira, eu vou fazer o que? Eu vou converter ela para datetime. Se ela não for, eu uso o except, pulo fora e continuo o laço, não quebrando assim o meu código, tá bom? Então df coluna recebe o pandas.toDateTime. O que ele vai tentar transformar em datetime? O df coluna, tá bom? Perfeito? Então ele vai converter para datetime. Caso dê algum erro aqui interno, eu preciso tratar isso para que meu código não seja quebrado. Então eu vou botar errors igual a raise. Assim, dessa forma, se algum erro der aqui também nessa conversão, o tipo de dados não permitir essa transformação, ele também não quebra a estrutura, ele continua executando, tá bom? Feito isso, perdão, feito isso, eu tenho aqui agora o meu df com a devida coluna transformada em data. Tendo conseguido transformar em data, eu tenho que atender agora o segundo requisito, que é o que? Eles não querem a granularidade de hora, minuto e segundo. Eles querem que isso seja tirado. Existem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer da forma mais rápida, porque a nossa ideia aqui é simplesmente entender a transformação, tá? Mas existem outras formas mais sofisticadas de fazer isso. Então eu vou pegar o df coluna e vou dizer que ela recebe um df coluna. Ela recebe ela mesma, só que agora eu vou pegar o parâmetro date, né? E vou dizer para ele que vai pegar a string time, ou seja, a string tempo, e formatar ela, tá bom? Formatar para qual formato? O que é que ele pediu lá? Eu quero ano, mês e dia, tá?
Isso aqui são parâmetros. Ano aqui eu preciso pegar Y maiúsculo para pegar o ano inteiro, não só o final, né? 23, eu quero 2023, não só 23. Aqui eu estou pegando o mês. Existem outros métodos de usar isso aqui também, vai do que você almeja. Eu tenho como pegar só a nomenclatura, janeiro, fevereiro, março, abril. Aqui eu quero só o mês mesmo, a numeração, só os números e o dia, tá? Depois você pode se aprofundar na formatação de data e entender um pouco melhor como isso aqui funciona. Qualquer bugada que você der aí, formatação de data, formate, você vai conseguir aí pegar esses parâmetros e estar usando ele da melhor forma possível para atender às suas necessidades. Depois aqui agora o que acontece? Eu fiz essa transformação, você pode ver que ele foi passado novamente para string. Por isso que eu falei que é uma forma grosseira de fazer isso aqui, uma tratativa grosseira de trazer um resultado imediato só para a gente dar continuidade, tá? Existem formas mais usando o reject, né? Regex, para tratar esse formato aqui dentro e depois transformando no datetime, tá? Mas aqui a gente resolveu fazer dessa forma. Vamos para frente. Aqui agora eu sei que ela voltou para um formato de string, né? De objeto. Preciso devolver a ela o formato de data, né? To datetime df coluna, a mesma coisa que você escreveu ali em cima, você vai escrever aqui embaixo, tá? Não muda nada. Então dessa forma agora eu consigo ter o meu df com todas as colunas tratadas, todas, porque ele vai percorrer aqui coluna por coluna, todas as colunas tratadas e transformadas, tá bom? Deu tudo certo? O try está reclamando ali, reclamando do que? Faltou o except, né? Caso nada disso dê certo, eu não consiga transformar a coluna, tudo deu errado, a tipagem da coluna não aceita, gerou erro de alguma forma, ele vai fazer uma exceção, onde ele vai pegar o valor erro e eu vou dar um pass. Isso aqui é uma tratativa lógica, tá? Porque, veja bem, ele vai entrar na coluna order ID e vai tentar transformar para data. Se ele não conseguir, ele vai sair e vai pegar esse erro e vai passar direto, ou seja, deixa ela como está. Ela é um objeto? É. Entra nela e tenta converter para data. Não conseguiu? Sai e deixa ela como objeto mesmo, tá bom? Não é o caso de fazer nenhum tipo de mudança. Poderia estar fazendo outra tratativa aqui? Poderia. Vai das regras do teu negócio, vai do que tu almeja, perfeito? Isso precisa estar entendido. Aqui o meu Python está reclamando para mim porque eu abri uma condição if e não usei o então, né? Que é os dois pontos. E preciso identar o meu try aqui. A gente precisa estar muito atento a isso, porque o Python ele funciona por indentação, né? Se eu deixar qualquer coisa fora da coluna normal, ele não vai funcionar corretamente, tá bom? Feito isso aqui, eu tenho a tratativa que me foi solicitada realizada. Consegui pegar a coluna, consegui tirar a granularidade de hora, minuto e segundo e consegui deixar ela no formato de data, apenas constando o ano, o mês e o dia. Agora eu preciso ir para o próximo passo, que seria transformar ele em um arquivo Parquet, tá bom? Para isso eu crio uma variável table e dentro dessa table eu chamo minha biblioteca PROW e peço para que ela use o método table, né? Transforme na tabela o que? From pandas df, perfeito? Então do pandas pegue df, transforme na tabela Parquet. Feito isso, eu vou usar agora o método Parquet, né? Eu devo usar um alias aqui para facilitar, não precisar escrever tudo, tá? Então eu vou usar o método Parquet para escrever essa tabela, tá? Escrever como metadata, como table, como dataset, escrever como table, né? Quero salvar ela como tabela, tá bom? Aqui eu vou passar o que eu vou salvar, uma variável table, e vou passar o caminho de destino, tá bom? Aqui a gente vai montar esse caminho. Se você acha mais interessante, se teu projeto é grande, se teu código é grande, tu vai usar esse caminho várias vezes, volta a repetir. O interessante é criar uma variável e jogar esse caminho aqui dentro, tá?
ou formar ele através de uma tabela controller. Isso aí vai de cada um e do tamanho do projeto que você está manipulando. Aqui para o nosso código eu posso estar formando esse caminho aqui dentro mesmo, não tenho nenhum problema. Join, o que é que eu vou fazer a união aqui, de quais strings eu quero juntar para mostrar o destino. Está ali em cima, diretório trusted, né? É para onde eu vou estar enviando essa tabela agora em formato Parquet, usando o nome do arquivo. Só que aqui tem um detalhe. Esse nome do arquivo, ele foi copiado em primeiro momento aqui dentro da RAW. Então ele está trazendo com ele a terminação .csv. Se eu convertir ele para Parquet, não faz sentido eu salvar ele na Trusted aqui um arquivo Parquet com a terminação .csv. Isso vai me gerar um conflito, consequentemente um erro. Como que eu trato isso? Eu vou fazer um replace, tá? E no replace eu vou dizer para ele o que? Tudo que tiver .csv você elimina e substitui por .parquet, ok? Feito isso, é para ele estar fazendo todo o processo de coleta dos dados na RAW, tratamento das colunas, transformação em Parquet e salvando em Trusted. Vamos ver agora se isso está funcionando da forma correta. Vamos executar o nosso código e vou lá. Ele está aqui agora salvando os arquivos um a um em formato Parquet, tá? Vamos esperar dar a carga e aí a gente vai lá no nosso arquivo teste para verificar se ele tratou os dados como nós gostaríamos que fossem tratados, transformando as colunas datas em datetime. Acredito que aqui ele finalizou. Vamos lá no nosso arquivo teste. Ele está aqui com a carga RAW, né? Vamos executar tudo de novo para ter certeza. Carregou ali. Olha, ele está com a RAW, ainda tem as horas, tá vendo? Tá tudo em formato objeto. Agora nós vamos carregar esse mesmo arquivo, o list orders, aqui embaixo do Parquet. Vamos lá pegar o caminho dele. O list orders. Pego o caminho. Aqui agora eu vou fazer um df da Trusted. Vou pedir para que o Pandas faça a leitura em formato Parquet agora, já não é mais CSV, tá vendo? Né? Ok. Vou dizer também que preciso só das 3 primeiras linhas, não preciso das outras linhas, tá? Porque meu intuito aqui é só verificar se a transformação foi feita. Executo e veja só, as minhas datas estão agora só no formato aqui ano, mês e dia, todas elas, tá vendo? Essa é a primeira etapa da transformação. Vamos ver agora a tipagem, se ele conseguiu ali fazer a mudança na tipagem. Trust.dtypes, executo e vou lá. Todas as colunas relacionadas à data foram devidamente transformadas na sua tipagem de objeto para datetime. Alcançamos o nosso objetivo. Isso foi uma pequena ilustração do tipo de processamento que é feito na Trusted, com uma transformação de colunas de objeto para datetime, tá bom? E de forma que pegamos todas as tabelas, não fizemos isso individualmente. Imagina quanto tempo nós iríamos gastar pegando tabela por tabela e fazendo isso uma a uma. Isso é a magia do Pandas, isso é a magia da programação. Eu amo Python. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o teu like aí. E se você chegou nesse ponto aqui e conseguiu entender o que é a Trusted e o que acontece dentro dela, perfeito. Nosso objetivo foi alcançado. Estamos prontos para seguir em frente. Lembre-se que essa etapa aqui é uma etapa simples para quem está começando a entender um pouco sobre o processo de ETL. Um projeto mais avançado a gente vai estar fazendo mais para frente, com mais detalhes, com mais profissionalismo, com mais ferramentas avançadas e apropriadas para a produção. Ok?
Um forte abraço, fique em paz, fique com Deus.